Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre redenção. O que é redenção? Olhando a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que redenção é o plano de Deus para trazer de volta a criação que Ele fez. Então, redimir na Bíblia significa comprar por um preço, pagar um preço. E quando observamos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus criou todas as coisas. O Salmo 90, versículo 2 diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus é um ser eterno. Nunca houve um momento em que Deus começasse a existir. Deus sempre existiu no passado e Deus sempre existirá no futuro. O que ocorre é que nós somos seres criados, somos pessoas finitas. E por sermos finitos, nunca conseguiremos compreender totalmente um ser infinito, no caso o próprio Deus que nos criara. Deus nunca começou a existir, mas nós sim. É por isso que dentro da gente, na nossa mente, nós não conseguimos compreender que existe alguma coisa que não teve início. Porque nós, em um determinado momento da história, nós fomos criados. Então o nosso subconsciente diz para nós compreendemos assim, que sempre houve a necessidade das coisas iniciarem. E na verdade, as coisas materiais e também um certo tipo de mundo, o mundo espiritual criado, passaram a existir por causa da vontade de Deus. Então o Salmo 90, versículo 2 diz que antes que os mundos existissem, que os montes existissem, os montes, de eternidade a eternidade tu és Deus. No livro de Efésios, no capítulo 1 e versículo 11, a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A ideia de conselho ali nesse texto é a ideia de uma reunião, como se fosse um conselho de classes, uma reunião de professores. Mas na verdade aqui é a reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não sabemos quando ocorreu isso. Não sabemos se foi há milhares de anos ou se foi há milhões de anos. Nós não temos ideia de quanto tempo passou a partir do momento que Deus se reuniu e começou um projeto de criação de todas as coisas. Aí a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que pelo poder da palavra de Deus, os mundos, e o texto diz mundos no plural, foram criados. A partir daqui, a gente consegue entender que mundos ali se refere a mundo físico e mundo espiritual. Por quê? Porque em Colossenses 1,16 está escrito que Deus fez todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então, entendemos que Deus criou todas as coisas. Ele cria o cosmos e no cosmos, os mundos. Diz a ciência que existe cerca de 100 bilhões de galáxias. E existe cerca de 10 bilhões de galáxias, que dentro dessas galáxias tem bilhões de estrelas. E existe cerca de 90 bilhões de galáxias, que dentro delas tem milhões de estrelas. E esse mundo criado por Deus, diz a ciência que ele não para de crescer. E aí a gente vai olhar na Bíblia e nós vamos ver que Jesus falou que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Entendemos que Deus criou todas as coisas, Ele projetou todas as coisas e dentro do mundo físico, Ele também, após criar as estrelas, os planetas, Ele também cria, nesse mesmo espaço de tempo, Ele vai criar o planeta Terra. Ele cria o planeta Terra. E no planeta Terra, Ele vai criar o ser humano. E olha que, após Ele criar todas essas coisas, Ele cria o ser humano. E Ele cria o ser humano e a gente entende que Ele cria o ser humano, o homem e a mulher, como coroa dessa criação. É importante a gente entender
que o homem e a mulher, a humanidade, foi criado para comandar o planeta Terra. A Bíblia diz no Salmo que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A partir desse entendimento de que o homem é o cabeça da criação, porque a Bíblia diz que Deus criou os mares e nos mares Ele criou os peixes, os grandes animais marinhos. E a Bíblia também vai dizer que Deus cria as aves e vai dizer que Ele cria os animais da terra. E a Bíblia diz, e é Deus quem fala, que o homem deve dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Então nós vamos ver aí, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que Deus está dando uma autoridade muito grande para o homem. Qual é a importância de nós entendermos isso? Nós vamos entender a partir daí, por exemplo, se Deus deu condição para que Adão dominasse, por exemplo, a baleia azul, os grandes animais que vivem nos profundos do mar. Se Deus deu condição para isso, como é que Adão vai dominar uma baleia que chega a medir 34 metros de comprimento, que chega a pesar várias toneladas? Como é que Adão vai dominar esse peixe? Para que isso aconteça, ele precisa mergulhar no profundo do oceano para que ele possa dominar esses peixes, esses animais. E como é que Adão vai dominar os animais da terra? Existe um animal chamado guepardo. O guepardo ele pode correr até cerca de 112 km por hora. Como é que Adão vai dominar um animal que corre a 112 km por hora? Existe um outro animal, uma ave, na família dos falcões, que essa ave ela pode, em um voo rasante para pegar sua presa, ela pode, nesse voo rasante, ela pode pegar 300 km por hora. Como é que Adão iria dominar uma ave que consegue, em um voo rasante, voar a 300 km por hora? Então a gente observa que Deus, ao dar poder ao homem, Ele dá poder extraordinário para o homem. Só que é esse homem antes do pecado entrar no mundo. E quando a gente vai observar a Bíblia, nós vamos ver que Jesus, ao nascer, Jesus começa o seu ministério e ele começa fazendo algumas coisas bastante interessantes. Porque diz a Bíblia que Jesus é o segundo Adão. Ora, se Jesus é o segundo Adão, Jesus fez coisas que o primeiro Adão faria. Exemplo, a Bíblia diz que Adão andou sobre as águas. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia vai dizer que Jesus andou sobre as águas. Mas se Jesus é o segundo Adão, é porque o projeto de Deus é que Adão também andasse sobre as águas. É claro, você pode ou não concordar comigo, mas essa é a ideia. Por exemplo, qual a finalidade de Adão e como Adão iria dominar uma ave? Um pássaro que voa a 300 por hora. Como Adão iria fazer isso? Os crentes que creem no Evangelho, na Bíblia Sagrada, eles acreditam que daqui a pouquinho eles vão voar. Nós iremos voar. A Bíblia diz que há o arrebatamento. E nós acreditamos assim. Então, algumas coisas que Jesus fez, algumas características que nós vemos em Jesus, e o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão, mostra-nos que Adão era um ser criado com habilidades muito elevadas, uma capacidade mental elevadíssima. Diz a ciência que o homem hoje usa cerca de 7% da sua capacidade mental. Como não seria se o pecado não tivesse entrado no mundo e os seres humanos estivessem usando a sua capacidade mental total? Por que isso não ocorreu? Isso não ocorre, o ser humano não usa a sua capacidade mental na sua totalidade, exatamente porque o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no planeta Terra, quando Adão peca, a sua capacidade mental, ela desce a níveis muito baixos. A sua capacidade física, observa que Adão não ia ter assim uma barriga tanquinho, mas Adão, ele era realmente um homem que teria uma postura física muito forte.
Adão teria, por exemplo, condição física para correr e dominar um animal a 112 quilômetros por hora. Então Adão foi feito, nos nossos dizer hoje, quem sabe um super-homem. Não é que ele seria um super-homem, mas em relação ao que nós vivemos hoje, ao fato do pecado atrasar totalmente o nosso corpo biológico, a nossa capacidade de pensar, isso demonstra para nós que Adão era um homem muito mais evoluído do que nós. Então o que acontece? Quando Deus criou Adão e também criou a Eva, e após o pecado de Adão entrar no mundo, o que nós entendemos? Que Adão foi feito para dominar o planeta. E que quando Adão, ao dominar o planeta e desenvolver-se o potencial para o qual ele foi criado, quando Adão desenvolvesse todo o seu potencial, então ele desenvolveria o potencial para dominar os animais que correm na terra, os animais que vivem no profundo do mar e os animais que voam a 300 km por hora. Então isso significa que Adão é o cabeça da criação material. Eu não vou falar hoje sobre a criação do mundo espiritual. Falaremos num outro momento que Deus criou o terceiro céu. Isso está registrado na Bíblia, que o terceiro céu foi criado por Deus para ele se assentar naquele lugar. Ele colocou ali o seu trono para governar o mundo espiritual. Então o mundo espiritual tem um líder lá. Agora o mundo material, Deus coloca Adão lá no início das coisas da humanidade para que Adão fosse desenvolvendo a sua capacidade espiritual, a sua capacidade psicológica, a sua capacidade física, para que ele pudesse dominar todas as coisas que Deus criara. Com o pecado de Adão, o que aconteceu? Por ele ser o cabeça da criação, a coroa da criação, quando Adão peca, o cosmos entrou em desordem. Porque quando ele pecou, ele passou a vivenciar momentos agora de regressão. Quando Adão peca, os animais agora passaram inclusive a ter veneno mortífero. Quando Adão peca, agora as estrelas começam a explodirem. Porque Adão pecou, o ser humano vai morrer, porque o pecado entrou também em Adão. Agora, como fazer para parar esse processo de involução? Por causa do pecado, as coisas estão se autodestruindo. Deus fez tudo coerente, em ordem, tudo perfeitamente no seu sistema. Mas por causa do pecado, agora as coisas saíram de ordem. Deus faz tudo em ordem, perfeito. Por causa do pecado, do cabeça da criação, o mundo saiu fora de ordem. Como resolver esse problema? Como fazer com que o cosmos pare esse desastre universal, cosmológico? Como fazer para que toda essa desordem pare e volte a estar em um sistema como Deus criou, perfeitamente? As estrelas nos seus devidos lugares, os planetas no seu devido lugar, porque a ciência diz, a ideia que a ciência passa é que o planeta Terra já não suporta mais por muito tempo. Como é que Deus vai resolver esse problema? Então Deus tem um plano, e o plano que Deus tem, ele é chamado na Bíblia de redenção. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Um abraço, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Se você gostou, dá um likezinho aí e com certeza nós vamos continuar nessa caminhada junto. Um grande abraço, fica com Deus.